Oi, tudo bem? Eu sou o Caio e eu vou apresentar o nosso trabalho de física computacional. A minha dupla é o Gabriel. Ele não vai aparecer primeiro aqui porque a gente teve um problema técnico com o OBS, então a gente teve que gravar nossas partes separadamente. Mas vamos lá. O nosso tema é o tema de derivadas parciais, derivada de dados com ruído e um pouquinho de interpolação. Eu vou explicar uma abordagem mais teórica. O Gabriel, como ele é da computação, ele vai apresentar mais com implementação, com gráficos bem bonitos, inclusive. E ele vai fazer tudo isso usando a linguagem de programação Julia. Então vamos lá. Eu acredito que um outro grupo deve ter explicado sobre derivadas. Cá está a definição de derivada parcial por limite. Então, basicamente, é a mesma coisa que o outro grupo ali apresentou atrás, de calcular a reta tangente, tendendo a h a zero. A diferença é que, para derivadas parciais, a gente toma a derivada, a variável que a gente não está derivando como constante. Continuando. Também tem outra coisa. Um detalhe de derivada, que eu acho que o livro até comenta que não, porque ela não é tão utilizada. Primeiro que o método de derivação, o método de matemático dela é implícito, é bem explícito, é só jogar a função, né, como lá sobre o ponto. O problema é esse h que tende a zero. Não tem como a gente jogar o zero, tipo, dividir por zero, tender a zero no nosso computador. O computador não faz isso. A gente pode colocar valores muito, muito pequenos de h, só que a gente acaba tendo um erro associado com isso. Quando a gente faz a derivada central, que é como o livro fala, que em vez de pegar o h, a gente pega o intervalo de metade do h daquele intervalinho de h para cima e h para baixo, e tende esse intervalozinho aqui, ó, que a gente coloca aqui, a zero, a gente consegue um erro expressivamente menor. Inclusive que eu acredito que o outro grupo que fala sobre derivada fala, mas a gente acaba tendo 1 sobre 24 quando a gente expande em Taylor, e aí o erro realmente diminui bastante. O Gabriel ele vai mostrar como que isso aparece na prática. Aqui está uma forma mais genérica, né, de derivada, fazendo aquela derivação central, né, de mais h sobre 2 e menos h sobre 2. Né? Aí a gente tem um ponto que é bem pertinente na física, principalmente na física experimental, que independente do experimento que a gente faça, a gente sempre acaba adquirindo dados com ruídos. Seja por interferência diretamente ou por limite de incerteza do instrumento que a gente está utilizando. E aí a gente acaba não tendo o gráfico exatamente para a curva. A gente acaba tendo o gráfico, o ponto que deveria ser ali na nossa função está um pouquinho para cima, um pouquinho para baixo. Ele tem uma incerteza associada. A gente sofre isso muito. A gente vê a primeira vez na faculdade em fenômenos, né? Mas conforme a gente vai mais pra frente, a gente vai encarando outros problemas. E aí o que acontece? Se a gente derivar em cada ponto que a gente mediu, lembra que o ponto era para estar aqui, ele tem um pouquinho mais para cima, então a gente está derivando nesse ponto um pouquinho mais para cima. E a gente deriva um pouquinho mais para baixo, a gente acaba, em vez de ter essa função aqui derivando em cada ponto, a gente tem esse monstro aqui. Não dá para ver nada do que acontece. E aí a gente tem alguns métodos para conseguir lidar com esse ruído. Um deles é aumentar o valor de h, né? Falei que a gente coloca h's bem pequenininhos tendendo a zero, e que o erro da nossa derivada está imputado lá, mas também nesse h a gente tem aquele intervalo. Então se a gente aumenta um pouquinho esse h, ele pega mais ou menos o intervalo que foi medido errado, seja por problemas experimentais, interferência, problemas do limite de incerteza do equipamento, e aí ele acaba pegando essa incerteza e melhora. Outra maneira que a gente tem também é fazer um ajuste para a curva
né? A gente tem lá os dados, a gente entende mais ou menos como funciona aquele princípio físico, a gente faz um ajuste para a curva, usando mínimos quadrados, e aí a gente deriva a equação de ajuste naquele ponto. Mais uma vez, o Gabriel vai mostrar muito bem exemplificado com gráficos na parte de implementação. Então aqui a gente está com o erro da nossa estimativa, né? Aqui é aquela magnitude de erro que eu falei da derivada, só que aqui ela está no eixo central, que eu acho que o grupo passado deve ter explicado melhor, mas você vê que aqui a gente acaba tendo ele numa razão de 1 por 24. Então o erro diminui expressivamente. Então vamos falar de como que calcula esse erro. Eu expando as duas funções em Taylor e aí eu substituo e rearranjo elas para isolar o f de h. E aí a gente tem esse termo aqui, ó, isso fazendo a derivada central. E aí aquilo que eu falei, o erro fica em 1 sobre 24. Ele diminui expressivamente com um erro no tamanho certo. Mais uma vez, deve estar pelo outro grupo. Aí, vamos falar agora de... E aí, se a gente aumenta o valor desse H, né? Quando a gente está trabalhando com dados com incertos, dados ruidosos, a gente acaba conseguindo abranger eles melhor. E aí a gente consegue fazer um gráfico bem mais bonito. A gente pode, mais uma vez, é o segundo método que eu falei, que é determinar uma equação de ajuste, né, uma equação que mais ou menos passa por esses pontos. Aqui a gente pode ver que um ponto está um pouco para baixo, um pouco para cima. Então a gente pode usar mínimos quadrados para isso. O que acontece é que agora a gente não está mais tendo a derivada desse ponto. A gente está tendo a derivada de uma estimativa de onde é que fica esse ponto. A gente está tendo uma derivada estimada com base nesse ajuste. Mas como na maioria das vezes a gente está mais preocupado em estudar o fenômeno, eu acho que esse método ele funciona muito bem. E fora que, dado as incertezas, a gente consegue ter um ajuste com a incerteza propagada. Aí tem um terceiro método que eu esqueci de falar, que está gravando, que é suavizar os dados utilizando transformadas de Fourier. Essa parte ela está no capítulo 7 do livro, então eu vou deixar para depois. Eu não vou apresentar isso no livro porque a gente ainda não estudou. Aí, além disso, a gente tem a interpolação. A gente estuda a interpolação agora porque, querendo ou não, a função é muito parecida com uma derivada. O que a gente tem? A gente tem dois pontos, a gente sabe o valor de f de x em A e f de x em B. E aí a gente quer completar os dados que faltam nesse meio termo. A gente pode aproximar por uma reta. Lembrando que quanto mais próximos esse ponto A e esse ponto B estiverem, maior é não é maior a chance, mas esses números mais se aproximarão a curva atual. Inclusive a gente pode, com esse polinômio interpolador, a gente pode ir encaixando pequenas seçõezinhas de curva para conseguir, sei lá, de uma maneira estimar mais ou menos como que é essa curva para poder fazer algumas previsões. Aí aqui tem como que a gente define esse polinômio interpolador. Né? É uma reta, né? Então aquela equação de reta que a gente aprende desde o ensino médio, que é calcular o coeficiente angular da diferença das alturas aqui em y, o ponto A e o ponto B, dividido pela diferença aqui em x, a gente tem o coeficiente angular. E aqui a gente tem no ponto, né, como que a gente calcula o polinômio interpolador. Tem como a gente provar isso também por polinômio de Lagrange e por outros métodos de Newton também. Mas, por hora, pro escopo que a gente está estudando, só esse aqui, linear, né? O polinômio linear, né? Um polinômio de primeiro grau, é basicamente esse resultado que a gente vai chegar para todos. E aí, o que acontece é que a gente também tem uma incerteza, né? A gente tem o quão distante
esses pontos vão estar aqui da curva. E aí, otimizando isso, a gente chega à conclusão que mais ou menos na metade desse intervalo vai ser onde a curva vai estar mais distante, onde a gente vai ter maior incerteza. Para calcular, a incerteza também é bem parecida com o da derivada. A gente expande os dois em Taylor. Aí a gente tem a gente expande em Taylor o f de A e o f de B. E aí a gente substitui essas duas equações nessa daqui. Aí rearranjando a gente consegue que o f de x, né, do nosso polinômio interpolador vai ser a equação que a gente tinha antes mais esse ruído aqui. E como eu falei, conforme as outras derivadas, a gente pode considerar que as outras derivadas elas crescem bem devagar. E aí a gente pode desconsiderar a derivada terceira, todos aqueles termos de derivada de maior ordem da expansão em Taylor. Considerar que só isso aqui é a minha incerteza associada à minha interpolação. E como a gente assumiu que a gente está mais ou menos no meio daquele intervalo, então x para A e x para B tem o mesmo tamanho. Que aí eu posso assumir que é h sobre 2. E aí a nossa fórmula ela fica com essa cara aqui. Né? Se a gente considerar que ela está xh sobre 2. Que xh sobre 2 não foi bobagem. Que ela está h sobre 2 para frente e h sobre 2 para baixo. Que é ali no meio, que é onde a gente otimiza e tem a maior magnitude de erro. E é isso. Agora a próxima parte de implementação eu vou deixar para o Gabriel. Oi, gente. E eu sou o Gabriel. E agora que o Caio já mostrou toda a parte teórica do nosso problema de derivada parcial, eu vou mostrar como que a gente faz para implementar os métodos numa linguagem de programação. E eu escolhi para fazer toda a parte da implementação a linguagem Julia, só que todos os métodos que eu programei aqui eles são bem simples, você não vai ter dificuldade nenhuma de converter para a linguagem que estiver usando. Eu estou usando aqui um notebook parecido com o Jupyter para fazer a minha solução, e no final eu vou enviar um HTML para vocês que vai ser basicamente a mesma apresentação aqui que vocês estão vendo. Nessa apresentação não vai ser interativa, vai ser um código todo estático. Então, porque mais para baixo tem um negócio lá interativo, mas infelizmente no HTML não vai ter, e aí se você quiser brincar vai ter que rodar o código. Eu acho que eu vou gravar um outro vídeo separado explicando como faz para rodar, para não ficar muito longo por aqui. Então, partindo para a explicação do método em si. Para dar uma ideia primeiro, eu vou mostrar como que a gente faz para implementar uma derivada normal de uma função que só tem uma variável. Então, eu defini aqui uma função f que recebe um valor, um argumento x, e ela faz x ao cubo. E aí eu também já defini aqui de forma direta a derivada de f em relação a x, claro, que é 3x ao quadrado. A derivada central para uma função qualquer f, que só tem uma variável, é f de x mais h sobre 2 menos f de x menos h sobre 2, tudo isso dividido por h, certo? Então, e isso é a derivada da função f. Então, eu fiz aqui uma função chamada d, que recebe f, que é uma função, então d é uma função de alta ordem, né? Recebe o valor x e recebe o valor h. E o que ela faz é implementar essa função que está escrita aqui em cima. Bem simples, então vamos testar. Eu escolhi aqui um h igual a 0.001, x eu escolhi 10, e aí eu estou rodando aqui a função d, que é a função que calcula a derivada. Eu passo para ela f, que é a função x ao cubo, passo o valor de x e o valor de h. O retorno é esse daqui, 300. Enfim, 0000, e depois tem uns números aqui no final. Depois, eu rodo a função df, que seria a derivada que eu coloquei aqui de forma direta, passando o valor de x. E a gente vê que o valor deu 300. Se a gente calcular o erro, né, o erro associado aqui a essa conta,
a gente usa aquela forma lá que o Caio deve ter explicado, que é 1 sobre 8 vezes h ao quadrado vezes o absoluto da segunda derivada de f. Que como f é só um exemplo, né? Eu já coloquei 6x aqui direto, que é a segunda derivada. Então, essa aqui é a primeira derivada. Se eu derivar mais uma vez, esse expoente cai aqui multiplicando 3. Aí fica 2 vezes 3, 6 vezes x elevado a 1, 6x. Então, para esse valor aqui de h, a gente vê que o erro ele deu 7,4 vezes 10 elevado a menos 6, que é um erro bem razoável. Eu vou aqui diminuir um pouco o valor de h, para a gente ver o que acontece com o erro. Caiu para algo em torno de 10 elevado a menos 8. Se eu aumentar o valor de h, deixar só 0,1, a gente já vê que o erro deu 0,07. Então, h, que é o tamanho aí dessa fatia que a gente vai usar para calcular o valor da derivada, ele tem essa interpretação e ele tem que ser escolhido com cuidado. Se a gente tem uma função que tem duas variáveis ou mais, a gente tem que fazer uma derivada parcial, e aí a gente vai considerar uma das variáveis como constante e a outra variável que é a que a gente vai usar para derivar mesmo. Então, por exemplo, eu tenho aqui uma função g que recebe x e y como argumento e ela faz x ao quadrado mais x vezes y mais y ao quadrado. E aí, de forma similar que o exemplo de cima, eu também já defini meio que na unha a derivada de g em função de x, que é essa daqui, e a derivada de g em função de y. Então, o legal dessa função é que ela é simétrica em relação a x e y, né? Então, se eu colocar o mesmo número, se eu calcular a derivada num ponto, para ambos os casos, derivando em x ou em y, eu vou ter o mesmo valor, né? Então, beleza. Para a gente poder calcular a derivada parcial, a gente usa esse outro método aqui. Então, a derivada de f em função de x, então ela é f de x mais h sobre 2 y menos f de x menos h sobre 2y dividido por h. Então, também de forma bem direta, é só implementar isso daqui. Então, também é uma função de alta ordem e eu chamei de dx. Ela recebe f, uma função, um par de pontos aqui, né, x e y e um h. A derivada em y é parecida com a de cima, a gente só troca. Então, aqui está x mais h sobre 2, aí aqui vira o x sozinho e o y que fica y mais h sobre 2. Também a implementação é bem direta, é só, eu chamei aqui de dy, também uma função de alta ordem, recebe um f, x, y, h, e ela só implementa a função que está aqui em cima. Se a gente, então, chamar a função dx, que é essa daqui, a gente passa para ela uma função g, passa o ponto 10, 10 em um h igual a 0,01, a gente vê que ele entrega esse resultado aqui. Se a gente calcula dx dg, que lembrando, é a derivada da função g que eu resolvi e criei como uma outra função aqui, também para o mesmo ponto, a gente vê que o resultado dá 30. Se a gente fizer com y, como eu comentei, né, uma função que ela é simétrica, então tem que dar tudo 30 também. E agora a gente entra numa certa discussão, que é o quanto que a gente tem que colocar o valor de h. Porque tem um problema, né? A gente não pode colocar o h como... Porque isso aqui é um limite, né? Então, é um limite quando h tende a zero, que aí a gente tem o valor aqui da derivada. Só que no computador a gente não consegue colocar h valendo um valor muito próximo de zero, porque senão, quando a gente rodar essas funções aqui para esses pontos, a gente pode ter problema com o erro da precisão do ponto flutuante. Porque a gente vai ter um número tão pequeno que ele não vai conseguir ser representado pelo computador. E aí você vai ter erros de truncamento, enfim, erros de precisão da máquina. Então você não pode colocar um h também pequeno demais. Você tem que colocar um h entre um valor meio intermediário em relação ao valor mínimo que você consegue colocar por conta da precisão da máquina. Então, por exemplo,
Eu uso um computador de 64 bits, então o menor valor que eu consigo colocar para um valor de um double, né, seria algo em torno de 2.2 vezes 10 elevado a menos 16. Então eu não posso colocar o valor de H muito próximo disso daqui, porque senão eu vou ter problema por conta da prisão da máquina. Se eu colocar um valor muito grande de H, então a acurácia do meu método numérico aqui, ela vai também dar problema, porque daí eu vou estar escolhendo uma fatia muito grande e não vai representar a ideia, né, do limite. Então eu fiz aqui um gráfico para tentar ilustrar de forma meio visual, né, o que eu estou querendo dizer. Esse gráfico eu gerei a partir desse código. Então, qual que é a ideia aqui? Eu defini um valor de x e um valor de y, certo? E aí eu estou calculando a derivada, passando o valor de h, e eu estou indo h desde o mínimo, que é da prisão da máquina, até 1, h valendo 1. E aí eu estou calculando a derivada, a partir do método numérico, daí eu subtraio pelo valor real da derivada, porque, né, eu fiz a partir dessa forma aqui, em que eu tenho o valor da derivada, o valor que tem que dar, eu subtraio esses dois números e tiro o módulo. Porque daí, dessa forma, o que eu tenho é a distância entre a derivada que eu calculei a partir do método numérico e o valor real da derivada. Então, como você pode ver aqui, o começo do gráfico ele tem um número alto, indicando que o número do método numérico está longe do valor que tinha que dar, e ele tem toda essa variação aqui, justamente porque você está tendo um monte de erro, né? Está cancelando um monte de coisa que não era para ser feita e tudo mais. Da mesma maneira, se eu aumentar o valor de H, a gente começa também a perder precisão. Então, a gente tem que achar esse ponto ideal aqui, esse cotovelo, e vai depender de cada função. Agora, a gente vai falar sobre dados com ruído. Por que isso daqui é relevante? Porque a derivada está tentando encontrar qual que é o quanto que a função está inclinada, né? E se a gente tem um dado com ruído, igual por exemplo esse caso aqui, quando você estiver tentando encontrar essa inclinação e você diminuir muito o valor de H, você vai ter a inclinação de um pico que não representa o que a curva está querendo fazer. Isso daqui é comum quando você está medindo um dado experimental que tem algum erro associado à medida, né? E aí, para fingir que eu tenho esse dado experimental com erro, o que eu fiz foi o seguinte: eu peguei aquela função g, que eu defini lá em cima, x e y, e eu estou adicionando um valor aleatório que pode ser de menos 2.1 até 2.1. Então, para cada vez que eu rodar a função w, passando x e y, eu vou rodar, na verdade, a função g e adicionar um valor aleatório. Beleza? Então, é essa função que eu estou plotando aqui. Essa função que eu estou plotando, eu estou indo de 0 a 2π, um valor aí qualquer, né? Não significa nada. O meu valor de y é a função w aplicada a x, né, de 0 a 2π, com passo de 0.01, e o valor de y eu fixei como valor 1. Então, dessa forma, eu tenho um vetor de números só, né? Eu não tenho um espaço, não tenho um plano. Então, para ficar melhor para a gente visualizar aqui. E aí, o meu primeiro plot, que é esse plot aqui da esquerda, eu tenho justamente isso, né? Eu estou fixando o y em 1 e estou calculando para x, então isso dá uma reta. Essa é uma reta não, né? Porque tem ruído, mas dá mais ou menos esse negócio aqui que você vê que tem cara de ser a parte positiva, né, de um x ao quadrado, porque justamente se a gente voltar, né, na função g, meio que é isso, né? Certo? Travando y, só variando x, é meio que um x ao quadrado. Beleza. Quando a gente calcula a derivada para h igual a 0.001 para essa função aqui, a gente tem esse valor,
totalmente bizarro, porque já que a nossa função é mais ou menos x ao quadrado, né, é para a gente encontrar uma reta aqui, porque vira 2x, não sei o que, a derivada de g é uma reta. Então, isso daqui não tem cara de ser uma reta, né? Se eu aumentar um pouco o valor de h, a gente começa a ver que o dado ele começa a tomar uma proporção mais parecida com uma reta de fato. Certo? Se a gente aumenta demais o valor de h, a gente começa a ver que, beleza, fica mais próximo de uma reta, só que aí tem que lembrar que a precisão do método numérico vai ter uma recaída. Se a gente deixar um valor muito pequeno, a gente vai ter um erro associado, porque ele aumenta a amplitude dessa oscilação do ruído. Então também a gente tem que tomar cuidado quando que valor que vai escolher para h quando a gente tem dado com ruído. E essa, alterando, né, o valor de h, é uma das formas da gente lidar com dados com ruído. Existem outras formas. A segunda forma que eu vou comentar aqui é você tentando ajustar uma curva, um polinômio, para esse dado com ruído. Então o que eu fiz aqui? Eu usei exatamente o mesmo método do caso anterior para pegar os valores aqui de y. E aí eu tentei ajustar uma curva, passando os valores de x e de y, e eu tentei ajustar um polinômio de segundo grau. O que eu obtive foi essa reta que está em laranja, e agora, já que a gente obteve, né, uma curva que consegue ajustar bem, em vez da gente calcular a derivada a partir do dado com ruído, a gente vai calcular a derivada a partir da curva que a gente ajustou. E aí é o que a gente tem aqui, que é essa reta. Então, essa é a segunda forma que a gente tem de calcular a derivada de dado com ruído. Então, seria por meio de uma curva que a gente ajusta. Existe uma terceira forma que o livro comenta, que é a partir de uma série de Fourier, só que ele não explica muito bem e ele fala que só no capítulo 7 que vai abordar. O Caio também comentou. Então, a gente não implementou essa forma. Então, mas na maioria das vezes você vai ter como ou usar um valor de h que já te dá uma resposta suficientemente boa, ou então você consegue aproximar uma curva de um jeito suficientemente bom. Então, qualquer um esses dois métodos, eles vão funcionar para o que você estiver precisando. Então é isso, a parte da implementação é toda essa, sendo que o que realmente é relevante a gente comentar são as funções que de fato fazem a derivada, né? Então essa daqui, a função dx, dy e a função d, que está mais para cima, para quando não é a derivada parcial. Essas são as funções que a gente realmente teve que implementar e que tem a ver com a proposta aqui do seminário, né? Que é para calcular a derivada. Então, se você estiver tendo que fazer algum exercício que pedir derivada de alguma coisa, são essas três funções que você vai ter que fazer, né? Se for uma derivada parcial, essas duas que estão aqui na tela, dx, dy. Se for uma derivada simples, só de uma variável, você vai ter que fazer do outro jeito. Só de curiosidade, tem uma biblioteca para Python bem famosa, que é o SymPy. E você consegue descrever uma função da mesma maneira que eu escrevi aqui, né? Desse jeito. E ao invés dele resolver por uma aproximação numérica, ele faz por programação simbólica, o que é muito interessante. Então, a gente sabe qual que é a derivada de x ao quadrado, é 2x, se a gente estiver derivando em x, né? Então, o que você pode fazer para todo tipo de função, você mapeia a função para a derivada dela, e você constrói meio que uma árvore, que é essa hierarquia de, para cada tipo de função, qual que é a derivada dela. E aí você consegue implementar uma função recursiva que vai passando pela função que você implementou e vai aplicando essa árvore de transformadas, digamos assim, e aí ela converte a função que você escreveu para a derivada dela de uma forma analítica, mais ou menos assim, se é que eu posso dizer, e a partir de programação simbólica. Então você tem menos erro,
Eu não cheguei a pesquisar como é que você faz para descobrir o erro desse método de programação simbólica, mas para funções mais simples assim, que polinômios e tal, funciona super bem. Então vale a pena levar em conta isso se você estiver tendo que fazer derivada de um polinômio, por exemplo. Programação simbólica talvez seja o caminho. Então, então é isso. Eu acho que o nosso seminário, meu e do Caio, eu acho que termina por aqui. A gente falou todos os pontos e espero que tenha sido legal e relevante para todos. Valeu!